Olá, gente. Vamos continuar aqui nossa correção da OBA de 2021, nível 4, questão 7. A 7, a 8 e a 9, elas são bem parecidas, tá? Então, se você fizer uma, você vai ver que as outras são iguais, praticamente, né? Um satélite artificial de massa M encontra-se em órbita circular de raio R em torno da Terra. Seu período orbital vale P. Então, um raio... eu vou desenhar aqui, eu já volto, tá? Bom, gente, olha, eu fiz um desenho aqui, tá? Mais ou menos, né? Então, isso aqui é a Terra e isso aqui é um satélite artificial que fica orbitando em volta dela, tá bom? Vamos supor que ele orbite aqui nesse sentido anti-horário. Encontra-se em órbita circular de raio R. Bom, do jeito que eu fiz aqui tá meio estranho, né? Mas o que seria o raio? Ó, isso aqui seria o diâmetro da órbita, tá? E o raio seria a metade disso, ou seja... Tá, então o raio seria isso aqui, ó. O seu período orbital vale P. O que é o período orbital? É o tempo que ela leva para dar uma volta, né? E parar aqui de novo, entendeu? Então o período orbital desse satélite é o tempo em que ele vai dar uma volta, tá? Em torno da Terra. Vamos supor que P seja 10 horas. Vamos supor que ele leve 10 horas para dar uma volta em torno da Terra. Assinale a alternativa que traz o que aconteceria com o raio da órbita se o satélite tivesse o dobro da sua massa e mantivesse o mesmo período orbital. Então ele tem uma massa M, né? E aí ele quer saber se o objeto tivesse massa 2m, né? Mas olha aqui para você ver, gente. Olha a pegadinha aqui, olha. O que aconteceria com o raio da órbita? O raio da órbita. O raio da órbita é esse aqui, ó. Tá? Então, se ele aumentar a massa dele, né? Se ele dobrar a massa dele, ele vai ficar maior, né? Vamos supor assim, que ele vai ficar maior, tá? Porque aqui ele só tá falando que vai aumentar a massa, né? Você pode ter dois objetos do mesmo tamanho, né, com o mesmo volume, duas esferas, por exemplo, com o mesmo tamanho, mesmo volume, mas pode ser que um seja o dobro do peso do outro. Então depende da densidade, depende do que ele é formado, né? Aqui só está falando que ele tem o dobro da massa, poderia ser até do mesmo tamanho, né? Se ele fosse mais denso, ele poderia ser do mesmo tamanho, tá? Então não está falando nada de aumento de volume, nada, só está falando da massa. Mas enfim, aqui olha, você acha que se ele aumentasse, a órbita dele ia ficar mais próxima ou mais distante da Terra? A órbita dele, essa trajetória aqui, ó, essa linha preta que eu desenhei, que simboliza a trajetória, entendeu? Não vai mudar, né? Se você colocar mesmo que ele altere o tamanho dele, olha, vamos supor, ficou maior. Consegue ver que a órbita vai ser a mesma? A órbita não vai mudar. Ou seja, o raio da órbita vai continuar sendo o mesmo. Não vai alterar o raio da órbita. Pode ser que o raio do satélite aumente, mas aí ele teria que dar mais informações, né? Quer dizer, a massa aumentando, pode ser que o raio aumente, mas isso também teria que ser dito aqui, né? Então, o que aconteceria com o raio da órbita? O raio da órbita aqui, ó, essa linha que eu coloquei, não ia acontecer nada, entendeu? Então ele permaneceria inalterado. Vamos para 8, que vocês vão ver que é a mesma coisa. Bom, aqui na 8 a gente tem o mesmo enunciado, né, o mesmo inicinho. Aí ele fala assim, assinale a alternativa que traz o que aconteceria com o raio da órbita se o satélite tivesse o triplo da sua massa e mantivesse o mesmo período orbital. Então, mesmo período orbital. Terceira lei de Kepler diz que a razão entre o quadrado do período orbital pelo raio ao cubo, raio da órbita, tá? Então, vamos supor aqui, olha, eu tenho aqui a Terra, tá? Aí aqui eu tenho um satélitezinho, tá? Vamos supor que ele seja redondo. Aqui, ó, desenhei aqui uma órbita circular, tá? Então, essa linha preta que eu fiz é a trajetória do satélite, tá? Essa aqui é a Terra. E aí, o que vai ser o raio, né? O raio,
como eu disse aqui, o primeiro, né? O diâmetro é isso aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro da órbita. O raio é a metade do diâmetro, né? Então você apaga metade do diâmetro e você tem um raio ali, ó. O raio da órbita é esse aqui. Esse aqui é o raio. E o período é o tempo que ele leva para dar uma volta, tá? Então vamos supor que ele está girando aqui, né, no sentido anti-horário, olha. O que acontece se ele aumentar o triplo da massa dele, né? E nem está falando que vai aumentar o triplo do tamanho, é o triplo da massa. Massa é referente à quantidade de matéria que tem ali dentro dele, né? Seria o peso, né? Mas vamos supor que aumentasse aqui, ficasse maior, né? Vamos supor que ele fique maior. Ele ficou maior, mas o que vai acontecer com o período dele não vai mudar, né? Então, a trajetória dele também não muda, tá vendo? Ele pode alterar o tamanho dele aqui, né? A trajetória dele, se o período orbital dele não muda, o raio aqui não vai mudar também, entendeu? A trajetória da órbita dele não está mudando, então o raio permanece o mesmo, tá? Então, permanece inalterado, né? Então aqui vai ser a letra A, permanece inalterado. Vamos para 9? Questão 9. Ó. Um satélite artificial de massa M encontra-se em órbita circular de raio R em torno da Terra, seu período orbital vale P. Assinale a alternativa que traz o que aconteceria com o raio da órbita, de novo, olha, se o satélite tivesse o quádruplo da sua massa e mantivesse o mesmo período orbital. Olha, gente, tem uma lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, que diz que a razão entre o período ao quadrado e o raio ao cubo, ela sempre vai ser constante. Aqui, olha, coloquei aqui. A terceira lei de Kepler afirma que a razão, né, a divisão entre o quadrado do período, tá, o período ao quadrado, e o cubo do raio, né, o raio ao cubo, da órbita de um planeta, satélite artificial, é sempre constante. Então, aqui, o raio da órbita, né, o que aconteceria com o raio da órbita se o satélite tivesse o quádruplo dessa massa e mantivesse o mesmo período orbital? Se ele mantém o mesmo período orbital, quer dizer que ele vai levar o mesmo tempo para dar a volta em torno da Terra. Então o raio, ele não vai mudar, então, o período, né, não vai mudar. Se o período não muda, o raio também não muda, tá? Vamos supor. Então, por exemplo, a gente tinha visto no nível 3, né, que quanto mais próximo do Sol um planeta está, mais rápido ele é, né? Então, por exemplo, aqui, olha, aqui tem o Sol, vamos supor que tem Mercúrio, tem Vênus, a Terra, a órbita, né, que esses planetas fazem em torno do Sol. Mercúrio, como ele está mais próximo, não é, a órbita deles não é circular, tá, gente? Mas eu estou colocando aqui só para a gente ter uma ideia. Vou colocar só dos dois aqui que não vai caber o da Terra, né? A órbita que o Mercúrio faz em torno do Sol, ela é menor, né? Ele vai levar menos tempo e a velocidade dele é maior. Então, quanto mais próximo um corpo está orbitando um astro, né? Menor será o tempo. Tá? Ele vai levar menos tempo e a velocidade dele é maior, tá? Aqui no caso de Vênus, né, ele já não vai ser tão veloz quanto o Mercúrio e o período orbital dele vai ser mais longo também, né? E o da Terra já acontece a mesma coisa, ela já não vai ser mais, ela vai ser tipo assim, a terceira mais rápida aqui, né? Por ela ser o terceiro planeta próximo do Sol, ela vai ser a terceira mais rápida, ela vai ser mais rápida dos que estão atrás, né? De Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ela vai ser mais rápida que eles e vai fazer um período menor, que é de 365 dias, né? Que é o período de um ano que ela leva para dar uma volta no Sol, tá? Então, quanto maior o raio orbital, né? Quanto maior o período orbital, né? O tempo que leva para dar uma volta, maior também vai ser o raio, entendeu? Então, se o período orbital ele não muda, o raio também não muda, entendeu? Então, o período orbital, o tempo que a Terra vai levar para dar a volta em torno do Sol, continuará sendo de 365 dias. O que acontece se ela aumentasse de tamanho? Se ela está levando o mesmo tempo para dar a volta em torno do Sol, o raio não vai mudar.
ela vai aumentar o tamanho dela, né? Ela vai aumentar para os lados, para cima, para baixo, mas a linha da trajetória dela vai continuar sendo a mesma. Por exemplo, de Vênus aqui vai continuar sendo essa linha aqui, olha. Ele pode aumentar de tamanho, né? Ele pode vir a ficar desse tamanho aqui, por exemplo, olha. Mas a órbita, o centro dele, tá vendo? O centro dele é que vai fazer o desenho da órbita, né? O centro dele continua o mesmo, entendeu? Então, o raio da órbita, né, no caso aqui do Sol, do Sol para Vênus, olha, seria esse aqui o raio, tá? Então vai continuar sendo o mesmo, pode aumentar de tamanho, né? Embora que eles tenham falado só que vai aumentar a massa, né? Que não tem relação com o volume, tá? Com o tamanho, né? Então não altera, tá bom? Letra E aqui, né? Vamos para 10?